Mas vai acontecer algo tão forte, porque eu tenho um alerta para dizer. E Deus me falava algo forte ao pé do ouvido, e era para Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho um recado grave, sério, para dizer para Bolsonaro. Por parte de Deus, e vou falar agora, 03, e nesse sonho, eu vi Jair Messias Bolsonaro, e eu tenho um alerta para dizer para a nação brasileira. O anjo dizia, bem forte, que esses grande, ele dizia, nós iremos preparar uma missão, um plano de retirada de Jair Messias Bolsonaro. Algo horrível, algo tremendo, algo assustador, e venha contra o território nacional brasileiro. Porque senão ele corria perigo de vida, de ser morto ou coisa parecida. Porque 3 coisas gigantescas, quando chegarem no território nacional brasileiro, seria melhor, segundo o meu sonho, que ele não estivesse mais aqui. Porque o caldo vai engrossar a cada dia, pior do que o outro. O Eduardo Bolsonaro falou o seguinte: olha, existe uma estratégia da qual o Donald Trump pode sim meio que salvar, proteger o Bolsonaro. Há rumores fortes de que o Donald Trump pretende dar a cidadania ao Bolsonaro. Eu digo que jornais, telejornais, nacional, internacional, vão anunciar. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Será que algumas pessoas, né, só vai acordar quando verdadeiramente tiver aí acontecido, o Brasil assustado, correndo para lá e para cá? Porque vai acontecer. Mas vai acontecer algo tão forte que não vai mais caber essa situação mais no Brasil, nem tampouco na América Latina. E até aqueles que têm incapacidade de ver as provas irão dizer, pelo amor de Deus, eles irão dizer, não mais nós, não esperava que eu ia viver para isso. Mas ontem, já era ainda dia 10, mas era 23 horas, e Deus me falava algo forte ao pé do ouvido. E era para Jair Messias Bolsonaro. Era para ele, eu digo assim, Senhor, não queria mais nem tocar nesse assunto, né? Não queria nem tocar, porque é deixar acontecer na realidade. Não tem para onde correr. É deixar acontecer. Mas o Senhor me mostrou algo sobre Jair Messias Bolsonaro, e quando ele me mostrou, eu fiquei meio inquieto. É para correr para lá, agora 23 horas, mais ou menos, do dia 10 de 8 de 2025. É para correr? Não, dá tempo. Você só não pode deixar de fazer uma live no dia 11. Eu digo, bem, eu tenho um recado grave, sério, para dizer para Bolsonaro. Por parte de Deus, vai ficar registrado o horário, o milésimo, segundo, a data, para que não possa eu e o meu canal sofrer plágio. Então, eu vi Jair Messias Bolsonaro e Deus dizia, dê um alerta para ele.
Gente, igual o sonho que eu tive do dia 10, a visão dos anjos iluminando o quarto, eu saía e ia para o leito, né, para o quarto de Bolsonaro, e eu vi assim, anjos, né, mas eu vi um gigante. Aí eu disse assim, eu conheço esse anjo aí. Eu já tive um sonho com ele, 2 sonhos, ou 3 sonhos com ele, porque estava de costa. Aí o senhor, não temas, e entra. Eu entrei e relata na tua live e diz a hora e a data. A hora são agora, que eu conto o sonho, 19h15. 19h15 da data 11/8/2025. 11/8/2025. 11/8/2025. 11/8/2025. Então não temas, e passa. Eu passava dentro do quarto de Jair Messias Bolsonaro e eu olhava bem, fixava. Eu via ele lá, ele estava com algo na mão, olhando algo na mão, né? E balançando as pernas. Ele estava balançando as duas. Balançava assim, com a inquietação, 2 pernas. Passava a mão na cabeça, assim, né? Balançava as pernas. E aí eu olhava para o lado dos anjos. Aí eu fui tentar contar. Eu contei até 4. Depois do 4 eu não consegui, porque me deu uma zonzeira e eu voltava. Eu encostava na parede, olhava para ele, olhava para o anjo e disse assim, relata na live o que tu diz, diga a hora e data. 19/16, dia 11/8/2025. E aí eu vi uma voz de um decreto. E aí eu via algo meio que... Agora era ao contrário dos outros, porque eu via os anjos dizendo um com o outro, né, com os da guarda dele, você se lembra muito bem, e eu dizia, o anjo grande dizendo para os anjos da guarda dele, dizia assim, nós temos que tirar Jair Messias Bolsonaro daqui do Brasil. Os anjos, nos outros sonhos. Esse já foi diferente. Ele já não dizia com os outros anjos, porque não eram os anjos da guarda dele, mas era um negócio incrível. E ele já não dizia isso, nós temos, não. Ele dizia assim, nós iremos tirá-lo daqui. O que dizia era diferente, nós iremos tirá-lo daqui. E o Senhor dizia, ouve bem o que tu ouve, presta muita atenção, relata na live, dizendo data e hora. São 19/7 do dia 11/8/2025. E o anjo dizia, bem forte, que ele disse, grande, ele dizia, nós iremos preparar uma missão, um plano de retirada de Jair Messias Bolsonaro. Nós iremos preparar uma missão de uma retirada de Jair Messias Bolsonaro do território nacional brasileiro. E aí eu parava, e o Senhor disse, darei ordem a eles para conversar, para tu escutar. E outro, na sua hierarquia menor, de mais potência, perguntava, por quê? O da hierarquia maior respondia, porque não há mais como retroceder e a aceleração, por ordem de Deus, da ação enérgica dos Estados Unidos da América sobre a Venezuela. Algo horrível, algo tremendo, algo assustador, e venha contra o território nacional brasileiro. Vamos lá, pessoal. Vamos melhorar a coisa um pouquinho mais ainda. Dá para ficar melhor. Calma que dá para ficar bem melhor. É o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, ele falou o seguinte, olha, existe uma estratégia da qual o Donald Trump pode sim meio que salvar, proteger o Bolsonaro. E aí tem gente que fala, o que seria? Tá rolando um burburinho por causa dessa fala do Eduardo Bolsonaro. Inclusive, eu vi um vídeo que está circulando com a imagem do Daniel Lopes. Eu não sei se aquele vídeo é inteligência artificial, me pareceu inteligência artificial ou delay. Não acho que é fala do Daniel Lopes, de verdade não. Acho o Daniel Lopes um cara super coerente. E ele dizia o seguinte, olha, há rumores fortes de que o Donald Trump pretende dar a cidadania ao Bolsonaro. Dando a cidadania ao Bolsonaro, Bolsonaro passa a ser um cidadão americano e aí
as leis brasileiras vão ter um problema aqui. Eles podem pedir até extradição e tudo mais. Não sei se isso vai acontecer, eu acredito que não. Mas o Eduardo Bolsonaro, ele tem uma aposta que uma nova ordem que foi dada agora pelo Donald Trump foi feita justamente, exclusivamente, para atingir o Bolsonaro e outros aliados políticos que estão sofrendo, né, um monte de perseguição por aí. Dá uma olhada aqui. O deputado federal Eduardo Bolsonaro demonstrou esperança de que uma recente ordem executiva do governo dos Estados Unidos, assinada pelo presidente Donald Trump, possa aumentar a pressão de Washington contra a condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Será que ordem é essa? Será que já é a determinação de cidadania do Bolsonaro? Confia, vai vendo. Nessa quarta, o parlamentar disse que o caso do pai pode ser enquadrado em uma lei de proteção a detenções injustas de norte-americanos no exterior. É o seguinte, existe uma lei lá nos Estados Unidos e essa lei trata da detenção de norte-americanos. Dependendo, vamos lá, você é um cidadão norte-americano, você vai passear na Venezuela, chega lá, a Venezuela te prende. Por que prendeu? Porque você é americano, é uma prisão injusta. Os Estados Unidos assumem para si a responsabilidade de ingressar naquele país, resgatar aquelas pessoas e tirarem elas de lá. É o que prevê a legislação. Vamos lá, abre aspas. Trata-se de um dos artigos da seção 2 da ordem fortalecendo os esforços para proteger cidadãos americanos da detenção indevida no exterior. É a tradução livre, né? Nele, Trump definiu o Departamento de Estado dos Estados Unidos e disse que ele pode agir, mesmo nos casos que a detenção injusta ocorra contra cidadãos de outros países, mas que Washington tenha interesse nacional. Você entendeu o que é isso aqui? Um padrão no qual o governo é responsável, cúmplice ou apoia materialmente a detenção injusta ou ilegal de cidadãos de países terceiros, em casos em que os Estados Unidos têm um interesse nacional, usando critérios semelhantes aos usados pelo Departamento do Estado em determinações de detenção injusta. É o que diz o texto aqui da matéria. Eu não sei se você entendeu o que o texto aqui diz, né? Ele diz que para cidadãos americanos, se houver uma prisão injusta, o Donald Trump pode simplesmente chegar lá, meter o pé na porta e arrancar o cara. Agora, o Trump estendeu a interpretação dessa lei mediante um decreto, dizendo que, mesmo para quem não é cidadão americano, se for um cidadão que os Estados Unidos têm interesse nessa pessoa, o Trump mete o pé na porta. Pega fogo, cabaré, vamos lá. Enquanto isso, a Câmara avalia se vota a urgência da anistia hoje. Diferentemente do defendido por Lula, a bancada da oposição quer aprovar um texto que livre o ex-presidente Jair Bolsonaro de cumprir pena. Caso o requerimento seja aprovado, o projeto poderá ser analisado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. E aí é o projeto da anistia que está rolando, né? Sabe o que me chamou a atenção? O Davi Alcolumbre resolveu falar sobre o Eduardo Bolsonaro, né? Ele não tinha se manifestado. Cara, só faltou o Davi Alcolumbre ao final falar, vai ele! Pois é, né? Cara, é complicado. Dá uma olhada nisso aqui. Não dá para eu ver todos os dias, e é a primeira vez que eu vou falar disso, e eu vou ter que falar agora a partir de toda semana, para mim não ficar ausente, de ver um deputado federal do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu país. Nunca falei sobre isso. Mas agora está na hora de começar a falar também. Não dá, com todo respeito, para eu aceitar todas essas agressões calado. Então eu vou me organizar agora para começar a responder todos os questionamentos, todas as perguntas, à altura, com muito respeito, com muita maturidade. Tá muito bom isso aqui hoje, eu vou começar a fazer assim agora. Ontem, uma autoridade importante questionou a minha ausência no plenário do Senado Federal. Porque tinha alguns dias que o presidente Davi estava com medo das manifestações populares da rua, e eu estou todo o tempo, veneziano, meu querido senador, todo o tempo pedindo calma, todo o tempo pedindo ponderação, pedindo equilíbrio, está todo mundo se achando no direito que pode falar qualquer coisa de outro.
Achei que a imunidade parlamentar era para isso. Tá bom. Eu não preciso avisar para todo mundo porque eu estava doente. Não foi porque eu quis. Eu queria estar aqui ontem. Mas uma autoridade se achou no direito de perguntar por que o Davi fugiu da mesa diretora do Senado. Sabe qual é a chance, senador Beto Faro, de eu sair e me esconder das minhas atribuições? A minha história diz que é 0. Pois é. Essa aí foi a fala do Davi Alcolumbre, já mencionando, né, a questão aqui do Eduardo Bolsonaro. A verdade, né, é que está acontecendo um verdadeiro pé de guerra. Pé de guerra. E o que vocês vão ver é os navios de guerra, os mesmos navios que estão na Venezuela, navios de guerra, submarinos nucleares, vindo para o Brasil. Nesse momento, nessa visão, eu gritava e repreendia: Senhor, não deixa, Senhor, não deixa isso. Não. E ficou aquela tensão muito, né, emocional, né, de alguém que ama o território nacional brasileiro, que não quer ver a destruição dele. E o Senhor disse: se você não quer ver a destruição, eles têm que vir com os navios submarinos e os fuzileiros navais. E a OTAN vai ser notícia mundial. Quando eu clamava muito essa visão, aí o Senhor disse: mas tem de bom ânimo, Reginaldo, porque o conflito não vai acontecer, a guerra não vai acontecer. E eu perguntei assim: para quê? Por que, Senhor? Eles não vêm para cá? Vai aparecer coisas, motivos suficientes, Reginaldo, que já existe, eles já têm, e eles vão criar muito, ele vai ter muito mais motivo para uma intervenção militar. E os que estão lá na Venezuela vai vir aqui para o Brasil, junto com a OTAN. Não vem só. Mas não vai haver guerra, Reginaldo. Eu disse: mas como não vai haver guerra? Se ele vem com todo esse armamento. Aí o Senhor dizia: porque os militares brasileiros irão entregar o Brasil aos Estados Unidos. Os militares brasileiros irão entregar o Brasil. Isso é sério. Uma visão que me deixou assim. Vão entregar. E eu vi um telefonema. E o telefonema era de um alto comando das Forças Armadas Americanas. E eles ligavam do alto comando da Forças Armadas Americanas um telefonema do alto comando das Forças Armadas Americanas. Ele ligava para os ministros, Exército, Marinha, Aeronáutica, para o comandante da força. E ele dizia assim: olha, assim. Mas eles já estavam cercando tudo. Vai ser assim. E aí, sabe o que acontecia? Eles entregavam a cereja do bolo. Não será nem 10%, não chega nem isso não, do que está sendo seguro lá na Venezuela, da pressão que a própria força venezuelana está suportando dos Estados Unidos. Do Brasil, não. Eles vão fazer assim, ó. Vão fazer assim, ó. Quem viver, verá. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país
Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.